A paz do Senhor, meus irmãos, amados irmãos da Assembleia de Deus, cidade dos funcionários, uma boa tarde. Estamos novamente aqui para estudar, aprender da Palavra de Deus na nossa escola bíblica dominical. Hoje nós estaremos estudando a lição 6, a teologia de Elifaz, só os pecadores sofrem. Nesse trimestre, nós estamos estudando a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Como o nosso texto áureo, ele diz aí da nossa lição de hoje: lembra-te agora, o qual é inocente que jamais pereceu, e onde foram os sinceros destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, cegam isso mesmo. Jó, capítulo de número 4, versículos 7 e 8. A nossa verdade prática de nossa lição: embora transcendente, Deus tem prazer em se relacionar com o homem terreno. Essa é a verdade na qual a nossa lição ela vai trazer e demonstrar que Deus, ele não somente ele olha para nós, mas ele também caminha conosco. E Jó testemunha isso através da sua vida. Continuando, a nossa leitura bíblica em classe ocorre ali em Jó, capítulo de número 4, versículos 1 ao 8, Jó 15, versículos do 1 ao 4, Jó 22, versículos do 1 ao 5. Dando prosseguimento à nossa lição, nós vamos ver, ganhando tempo, o nosso objetivo geral. Destacar o pensamento teológico de Elifaz, que faz uma defesa contundente da religião tradicional, segundo a qual somente os pecadores sofriam. E também teremos objetivos específicos. Primeiro objetivo: apontar a defesa de Elifaz acerca da justiça retributiva. Mostrar a associação de Elifaz a respeito do pecado, a quebra de tradição religiosa. E o terceiro objetivo: identificar o abismo que Elifaz diz existir entre o Criador e a criatura. Oremos ao Senhor nesse momento, amados irmãos. Soberano Deus, Pai amado, graças te damos, Senhor, nesta tarde, por estarmos, Senhor, reunidos para aprender com o Teu Espírito Santo, Pai. Conhecer mais de Ti, Senhor. Conhecer mais daquilo que Tu queres fazer em nossas vidas, ó Pai. Senhor, tens liberdade para falar aos nossos corações, para falar, Senhor, às nossas vidas, ó Deus. Por isso pedimos, Senhor, nesta hora, Pai. Trabalha, Senhor, em cada um de nós, ó Deus. Nos dê o conhecimento da Tua palavra, Senhor. Que nós possamos, ó Deus, aprender com o Teu Espírito Santo, ó Pai. Senhor, te agradecemos, ó Deus, por estarmos reunidos aqui, ó Pai. Senhor, ó Deus, aqueles que sofrem, aqueles que passam dificuldades neste momento, Senhor. Deus, cuida, Senhor. Guarda, Pai. Senhor, ensina e principalmente, Pai, se faz presente em cada momento, Senhor. Deus, nós te entregamos as nossas vidas, nós te entregamos esta aula. Toma a direção, Espírito Santo de Deus, no nome santo de Jesus. Amém. A introdução do nosso texto, irmãos, ela vai muito de encontro ao que nós estamos estudando neste trimestre. Nesta lição, nós estudaremos o discurso de Elifaz. Veremos que para Elifaz, a justiça retributiva é certa, ou seja, só os pecadores sofrem e os justos passam por reveses. E os justos, para ele, não passam, não enfrentam dificuldades. Jó contrariou esse ensinamento, atacando a forma religiosa que Elifaz tinha de pensar. E finalmente veremos as respostas de Jó a cada acusação feita por Elifaz. Deus, ele não trata seus filhos com base no amor mercantilista e comercial. A base de seu relacionamento para conosco é a sua graça
infinita e inexplicável graça. Após ter quebrado o silêncio com a sua queixa, Jó, patriarca, ele trouxe coragem aos seus amigos para que manifestasse seu parecer a respeito de todos aqueles fatos que ele havia ocorrido em sua vida. O primeiro a apresentar o discurso era Elifaz, segundo o qual as bênçãos divinas são resultados de méritos humanos. Uma velha teologia que tem até encantado a muitos e muitos cristãos hoje, mesmo até aqueles que estudam a Bíblia. O primeiro a apresentar o seu discurso, basicamente, traz uma ideia tão simples e encantadora quanto enganosa. Deus abençoa os que agem e lança males sobre os pecadores. Assim, Deus estabelece com o homem um relacionamento mercantil. Deus abençoa quem faz o bem e lança males sobre quem faz o mal. É interessante que nós vamos estudar hoje que contra essa teoria, o patriarca Jó, ele apresenta uma prática, ou seja, uma vida de experiência e comunhão com Deus. Elifaz se baseava em uma teoria, em seu conhecimento adquirido acerca de seus estudos. Jó o enfrentaria apresentando a prática de vida cristã. Vemos na Epístola a Tito, versículo 5, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. É interessante como a palavra de Deus fala aos nossos corações sobre o poder maravilhoso da graça de Deus. E isso nós também vamos perceber que Jó apontava para esta graça, contava com esta graça. Primeiro tópico de nosso assunto, nós vamos perceber que os diálogos que Jó tem com seus três amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, há pelo menos 3 ciclos de diálogos entre Jó e seus amigos. O primeiro ciclo, Elifaz e Jó, Bildade e Jó, Zofar e Jó. A partir desse domingo, a partir desta lição, nós vamos estudar cada um desses ciclos, cada um desses diálogos com os seus amigos. Hoje estamos estudando o diálogo que Jó teve com Elifaz. O segundo ciclo, Elifaz e Jó, Bildade e Jó, Zofar e Jó. E o terceiro ciclo, Elifaz da sua posição, Jó e depois Bildade. Isso para que nós venhamos a nos posicionar acerca de cada uma dessas conversas. O primeiro tópico, amados irmãos, os pecadores no contexto da justiça retributiva. A justiça retributiva que ele menciona, é acerca da lei da semeadura e da colheita. Aquilo que você planta será aquilo que você colhe. E, além disso, ele vai de encontro à sua teoria de que se o mal é semeado, o mal também será colhido. E, além do mais, ele fala sobre uma coisa que ele não detinha a prática. Nós vemos o seguinte, irmãos, está firmemente convencido de que a lei da causa e efeito é um princípio da ortodoxia teológica que não pode ser contraditado. Ele achava, em seu conhecimento,
que Jó, ele estava enfrentando aquele estado de calamidade e que aquilo que ele estava passando poderia ser mudado se Jó se arrependesse de seus pecados e buscasse a misericórdia. Nos 3 discursos de Elifaz, ele insiste na ideia de que Deus abençoa os bons e lança calamidade sobre os pecadores. Como podemos perceber, a teologia de Elifaz é um raciocínio logicamente perfeito e irretocável ao seu modo de pensar. Se o homem bem fizer, terá o agrado de Deus, será abençoado. Se não fizer o bem, sofrerá a ira divina. Deus é bom e está pronto a perdoar a quem se arrepende. Porém, apesar de toda essa teoria, de toda essa lógica que parece ser perfeita, nós podemos perceber que as coisas não funcionam na prática dessa maneira. Notamos que há justos que sofrem. E quando esta visão é levada para a prática, notamos que há pecadores que têm êxito, que obtêm o sucesso. E isso faz com que nós venhamos a perceber que não é somente a questão de Deus abençoar tanto os justos como os injustos, mas é como o exemplo da chuva. Deus faz cair a chuva tanto para quem é pecador, como para quem é obediente a Ele. Então, nós vemos que segundo o que tenho visto, ele fala, que segundo o que ele tem visto, os que lavram iniquidade e semeiam mal, cegam isso mesmo. Para Elifaz, era impossível admitir, irmãos, que um homem sincero pudesse ser submetido a um estado de ruína, como tinha sido Jó. Em retribuição à sinceridade, Deus só pode dar bênçãos para o homem. É uma visão absolutamente estreita de Deus e que não enxerga um palmo à frente do nariz. Porque, para se utilizar aqui de uma expressão popular, o teólogo mais experiente simplesmente não admite a soberania de Deus. Ou seja, tudo que acontece, tudo que vier a acontecer, está dentro do total domínio e controle de nosso Senhor. É interessante, irmãos, nesse primeiro tópico, que ele tenta convencer que Jó estava colhendo aquilo que havia plantado. Em Jó 4, versículo 8, para Elifaz, nós habitamos em um universo moral que exige consequências de nossas ações. Ele defende que o pecado tem consequências e que somente os pecadores pagam por isso. Essa fundamentação que ele tenta encontrar no seu discurso, no seu argumento, vai muito de encontro ao que a palavra de Deus nos diz a respeito do total controle absoluto do Senhor. E, porém, nós podemos ir além, porque nós olhamos limitadamente. Deus, ele enxerga o todo. Quando fazem acusações precipitadas, alguém passa. Quantos fazem acusações precipitadas quando alguém passa por momentos difíceis na vida? Quantos tentam explicar aquilo que não conseguem entender? E isso fica muito claro no discurso de Elifaz, pois ele tenta explicar algo que ele mesmo não conseguia entender, que ele mesmo não estava conseguindo captar. Ao julgar precipitadamente, cometemos injustiças e esquecemos que o nosso Deus vê
toda a questão, todo o problema, toda a situação. Apesar de toda a sua comunhão com Deus, o profeta e juiz Samuel não tinha condições de dizer quem era o escolhido de Deus para suceder o rei Saul. Lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículos 6 e 7, nos narra essa história. Samuel, ele entra na casa de Jessé, mesmo com toda a sua intimidade com Deus, com toda a sua vida com Deus, ele não conseguiu enxergar quem seria o sucessor de Saul. Mas Deus já havia enxergado Davi. O profeta Elias também, ele se achava que ele era o único que estava servindo ao Senhor. Ele não pôde e não conseguiu avaliar e reconhecer o número considerável de pessoas que se mantiveram fiéis a Deus em meio, irmãos, a tanta idolatria. Mas Deus conseguia e consegue ver a todos. Somente através das revelações de Deus é que podemos ter a mente de Cristo e tudo discernir sobre o ponto de vista espiritual. E a suprema revelação de Deus é Cristo, que é a sua palavra. A palavra de Deus é a maior e mais perfeita de todas as revelações. No próximo tópico nós vamos ver a queixa de Jó. Como eu falei no início, Jó, ele havia se queixado e abriu uma brecha para que seus amigos interferissem e comentassem sobre o que ele estava passando. Jó, ele não aceita a tese de Elifaz e por isso ele sente-se isolado de Deus, de seus amigos, de si mesmo. Jó se sente isolado. Quando estamos passando por momentos de adversidade, buscamos uma palavra de Deus e Deus se mantém em silêncio. Verdadeiramente vem esse momento ao qual Jó passou, um momento que se sentiu isolado. Mas Jó, ele soube manter-se fiel à palavra de Deus. Ele soube manter-se fiel à prática e às experiências práticas que ele tinha com Deus. Irmãos, é muito, muito especial nesse momento entender que Jó ele não queria explicações baseadas em teorias teológicas antigas, mas uma conversa sincera através de um relacionamento direto com Deus. Um relacionamento pessoal, um relacionamento íntimo, onde Jó fala com Deus e Deus fala com Jó. Esse relacionamento que Jó tanto buscava, que Jó tanto valorizava, ele chegaria. Era preciso Jó esperar e vencer essa prova. No momento da dor, a melhor coisa de se fazer é se dirigir pessoalmente a Deus. Nós vemos muitos exemplos acerca disso. Pessoas que na Bíblia passaram por diversas e grandes dificuldades e buscaram diretamente, pessoalmente, o Senhor. Um dos exemplos que me chama muito a atenção é daquela mulher com o fluxo de sangue, que mesmo em meio a toda a sua fraqueza, vários e vários anos padecendo daquele mal, ela resolve, ela decide enfrentar toda uma multidão, enfrentar a sua debilidade física, ir de encontro a Jesus, com a fé de que se tocasse
pelo menos nas orlas de suas vestes, ela seria curada. Eu acho muito interessante porque ela não pede ajuda. Você sentir uma mulher imunda naquele momento, ela não pede ajuda, ela se arrasta, ela luta, ela vai pessoalmente, diretamente e toca nas vestes de Jesus. E naquele momento Jesus para e Jesus fala: alguém me tocou. É muito lindo eu saber que Jesus, ele é sensível ao nosso toque, ele é sensível à nossa dor, ao nosso sofrimento. Nós vamos ver mais à frente que ele caminha conosco quando caminhamos com ele. E o que eu acho e penso no desfechar dessa história, que muitos estavam ali e até comentam: mas Senhor, como dizes isso? A multidão lhe aperta. Mas Jesus fala: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Quando buscamos pessoalmente a Deus, nós vamos achar, nós vamos receber, nós vamos encontrar virtude para a glória de Deus. Dando continuidade, irmãos, ele se sente como que primeiramente ofendido acerca daquilo. Jó, ele não estava somente, digamos assim, enfrentando a Elifaz, mas enfrentando toda uma teologia, todo um dogma. Somos os pecadores, irmãos, tem que ter essa convicção de que somos alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. Romanos 11, versículos 30 a 32, nos fala muito bem acerca disso. A origem da salvação está em Deus e é o resultado da sua imensa misericórdia. Paulo diz que Deus é riquíssimo em misericórdia, a nos mostrar a intensidade imensa de misericórdia que o Senhor possui. A misericórdia é a qualidade de fazer o bem, de sentir a necessidade do outro, de descer ao seu nível e então, tendo este mesmo sentimento, pondo-se no lugar do necessitado, resolver fazer o bem. Já sabia que o nosso Deus é infinito em misericórdia. Mateus capítulo 5, versículo 7. Deus teve misericórdia da humanidade e, contemplando o estado miserável do ser humano após a sua queda, resolveu vivificar o homem que criou, resolveu trazê-lo novamente à comunhão com ele, demonstrando assim o seu muito amor com os que nos amou primeiro. Aleluia! A misericórdia do Senhor é imensa para com as nossas vidas. Glória a Deus. Os pecadores no contexto da tradição religiosa. A ortodoxia engessada. Nós vemos no segundo discurso de Elifaz que ele argumenta as palavras de Jó são uma ameaça ao dogma religioso. Afirma que os argumentos do patriarca são simples palavras que se perdem ao vento. Que assim agem hoje os teóricos e dogmáticos. Pessoas que, tendo chegado a conclusões a respeito de certos assuntos, dentro de sua lógica puramente humana, recusam-se a sequer analisar quaisquer palavras que contrariam seus conceitos. Hoje, verificamos muito isso. Pessoas que não escutam e não querem ouvir sobre aquilo que nós temos a pregar, sobre aquilo que nós temos a falar. No segundo discurso ele procura respaldar seu ponto de vista sobre o sofrimento de Jó com base na sua autoridade, com base em seu conhecimento teológico. Irmãos, é muito complicado isso.
quando percebemos que doutrinas, elas surgem de situações totalmente teóricas. E quando elas são levadas para a prática, elas não conseguem explicar aquilo que verdadeiramente ocorre, aquilo que verdadeiramente acontece. Jó era uma ameaça, aquela forma de pensar, a forma de pensar de que o homem, que Jó estava colhendo, como todo homem, aquilo que ele havia plantado, e que todo o seu sofrimento era fruto de que ele estava em pecado. O patriarca se expressa, irmãos, numa linguagem poética, mas na sua mensagem é profética. Nós vamos ver que Jó lhe responde, Jó lhe contradiz, ele enfrenta de maneira calma, de maneira tranquila. Ele primeiro argumenta com a idade, que diz que lhe daria maior experiência de vida, e posteriormente nos ensinamentos que eram reproduzidos de geração a geração a respeito do assunto. Após buscar este respaldo, ele repete seu argumento, já apresentado no primeiro discurso. Diz que o homem não é puro e que, portanto, ao pecar, merece sofrer, e o mal lhe sobrevém da parte de Deus. Como Jó está sofrendo, é porque é um pecador, assim diz ele devendo confiar na bondade de Deus a manter-se vaidoso, arrogando uma sinceridade que não tinha, para que obtenha o perdão divino e seja restaurado. Mas Jó, ele tinha sinceridade com Deus. Ele ataca Jó de uma forma contundente, dizendo que suas palavras não revelam sabedoria, mas são palavras ao vento. Jó estava sofrendo, irmãos. E é por isso que para ele era certo que havia pecado, mesmo às escondidas, pois ninguém pode esconder-se de Deus. Essa ortodoxia, ela estava engessada em uma teoria que ele havia adquirido. E Jó não só ameaçava essa ortodoxia engessada, mas Jó também ameaçava uma tradição religiosa. Como eu falei, ele vai além. Ele acusa Jó de enfrentar, de ir de encontro também a toda uma tradição religiosa. Ele apela para a tradição religiosa como uma forma de validar seu princípio religioso. E esse, irmãos, é interessante, porque ele mostra o que está por trás de seu bonito e eloquente discurso. Uma acusação infundada, um dogmatismo cego e que recusa até mesmo a evidência dos fatos. Após, uma vez mais, demonstrar que Deus não teria lucro algum com a restauração do homem, passa a acusar o patriarca de uma série de pecados. E um desses pecados era ir de encontro às tradições religiosas que eles tinham. Ele fala para Jó: que sabes tu que nós não saibamos? Que entendes que não haja em nós? Ele duvida do entendimento que Jó tinha. Ele duvida da vida que Jó vivia. Jó, é bom a gente entender que Jó estava quieto e poderia, durante aquele silêncio, escutar a voz de Deus. Mas ante a tamanha tribulação, diz alguns estudiosos, não se circunscrevia ao padecimento físico,
mas também chegava a ser uma grande tortura psicológica. E passando por toda essa tortura psicológica, Jó ainda também recebe as acusações de seus amigos. Irmãos, que situação difícil que Jó estava passando. E ele faz, em sua teologia, ele diz que Jó já não era mais sábio, nem mais antigo do que o dogma que ele mesmo estava negando. Irmãos, o discurso de Elifaz jamais será uma realidade em nossas vidas. A afirmação básica da argumentação de Elifaz é a da barganha. Une-te, pois, a ele e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Jó, capítulo de número 22, versículo 21. Irmãos, muitos ainda seguem esse tipo de teologia, de que devem se unir a Deus para receber de Deus o bom ou o bem. Não buscam a Deus pelo que Ele é. Não servem a Deus pelo que Ele é. E sim, pelo que Ele pode dar, pelo que Ele faz. Lembremos que esta afirmação, que esta argumentação não agrada a Deus. E não foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Certamente, irmãos, trata-se do adversário de nossas almas. Pois vem para nos confundir, fazer com que venhamos a acreditar em um falso ensinamento. Os pecadores não contêm tradição religiosa, irmãos. Um defensor celeste. Nós vamos começar a analisar as respostas de Jó aos discursos de Elifaz. Já entendemos a teologia de Elifaz. E nós vamos começar a partir de agora a ver que Jó, ele não somente argumenta, mas ele enfrenta com seus argumentos tudo aquilo de errado que ele faz, estava tentando o convencer. É muito importante a gente ter a convicção daquilo que o Senhor fala ao nosso coração, à nossa vida. Mas para analisar as respostas de Jó, nós devemos evitar um literarismo rígido que empobrece o sentido do texto, quando este texto é poético e a sua mensagem é profética. Jó, ele estava ali e não deixou de ouvir os discursos de seus amigos, ainda que fossem duros, ainda que fossem acusadores. Jó não deixou de ouvir. E por mais de uma vez, Jó, ele manteve-se sábio. Jó reclama, mas ele não blasfema com Deus. Jó sabia de que a teologia de seu amigo firmava-se na terra e ele apelava para algo que vinha do céu. Após o primeiro discurso que ele faz, Jó apresenta uma resposta que está fundamentada na prática, na vivência espiritual que ele tinha com Deus. A teoria deve ser levada à prática e assim confirmada. Jó começa lembrando a sua situação de extremo sofrimento que ele estava passando. Fato que era incontestável, porque todos sabiam, até o próprio Elifaz
Havia ficado 7 dias sem abrir a boca e a chorar, lamentando sobre o que estava presenciando. Devemos sempre, ao anunciar o Evangelho, nos cercar de fatos que podem ser facilmente presenciados e vivenciados pelos nossos ouvintes. Jesus assim nos mostra, ao sempre trazer, através das suas parábolas, ilustrações e situações que fossem facilmente apreendidas, perceptivelmente apreendidas, tanto pelos seus discípulos, quanto pela multidão que o ouvia. O anseio de Jó por um mediador prenuncia o justo advogado. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. É muito bom servir ao Senhor. Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículo 1. Jó não estava interessado, irmãos, em ouvir discursos ou em ingressar em contendas teológicas, mas sim em ter um alívio da parte de Deus, em sentir que não estava abandonado pelo Senhor. A vida do patriarca não era medida pelo grau de conhecimento ou de entendimento que tivesse de Deus, ou pelos seus desígnios, mas de desfrutar diariamente da comunhão que tinha com o Senhor. Apesar de todo sofrimento, apesar de toda dor, Jó considerava essas discussões e debate como algo desprezível e totalmente dispensável para a sua alma. Ele sabia que o verdadeiro alimento que viria a lhe dar forças, que viria a lhe sustentar, estaria descendo do céu, mandado pelo Senhor. É uma grande armadilha nos dias de hoje, irmãos, para muitos que se dedicam ao estudo da palavra, tomar um certo gosto por discussões, por embates, por debates intermináveis, sem qualquer resultado prático. Não devemos nos ater a isso, não devemos nos perder o nosso tempo com isso. Paulo, ele tanto dava importância a fugir dessa armadilha, que ele aconselha Timóteo, lá no capítulo 1, versículos 4 a 7, ele aconselha Timóteo a fugir desse tipo de armadilha, desse tipo de contenda, desse tipo de discussão. Jó não impediu seus amigos de falar, mas buscou a Deus a solução para o seu problema. Nós vemos, irmãos, que obras, elas estão como uma evidência da salvação, mas elas não salvam. A salvação, ela não vem de nós, ela não vem das obras, ela não vem do nosso próprio esforço. A salvação, ela vem pela graça, por meio da nossa fé. No último tópico, nós podemos ver que o discurso de Elifaz, o seu último discurso, era a respeito da transcendência de Deus. Como que pode um Deus tão grande, um Deus infinito, estar próximo dos homens? Contrariando, irmãos, a teologia de Elifaz, Jó não aceita essa última argumentação. Jó, ele fala e ele vive isso. A transcendência de Deus não o afasta
dos seres humanos. Elifaz apela para a transcendência de Deus para atacar Jó. Para Elifaz, o sofrimento de Jó era um atestado de que Jó havia pecado e que por isso Deus o havia abandonado. A teologia de Elifaz destaca um Deus que não se importa muito com o que acontece aqui na terra, indiferente às coisas que criou. Mas Jó, ele sabia que em meio a uma infinitude também há o infinito amor de Deus. Jó, ele não menciona argumentos vazios como ele faz. Jó aponta para um fator que é muito relevante: a falta de amor e de compaixão. A teologia de Elifaz era insensível, e a insensibilidade é uma demonstração de morte. É uma prova de que suas palavras eram realmente vazias. Aleluia. Mas Jó sabia que o amor que Deus tinha por ele era maior do que todo aquele sofrimento. Uma vez mais, Jó, ele não deixa de demonstrar sua confiança na vitória final do justo. Ele não deixa de demonstrar a sua confiança num Deus que caminha com os homens. Mesmo ante todos os sofrimentos que estava passando, o que comprova que a teologia de Elifaz está totalmente equivocada é que mesmo que fomos tentar compreender o aspecto da eternidade, onde parece ser razoável, nós não vamos conseguir entender. A vitória do justo e seu triunfo final não decorre em absoluto de seus méritos, de seu esforço, mas da graça do Senhor. Jó estava desanimado com a sua vida, mas não deixou de confiar na excelência e soberania de Deus. Ao invés de querer provar a sua inocência, Jó, ele estava consciente de que Deus, embora grande, também caminha com o homem. Ponto a ponto, passo a passo. Jó sabia que Deus estava com ele. Mesmo que no silêncio, Deus estava com ele. E Jó, ele sabe que Deus estaria a cuidar dele. Que bastava uma palavra do Senhor. Bastava o mover das mãos de Deus para que tudo aquilo fosse mudado. O que causava desesperança em Jó e dor não eram as palavras malévolas, insensíveis de Elifaz, mas o sentimento de abandono que ele estava sentindo naquele momento da parte de Deus. Mas ele, dentro de sua consciência, rompendo com toda aquela dor, rompendo com toda aquela situação, ele decidiu acreditar, confiar num Deus que caminha com os homens. Jó reconhece que Deus é excelso e pode fazer o que intenta. Jó está certo, não apenas de seu caminhar com Deus, mas mais do caminhar de Deus com ele. Quão diferente, irmãos, temos sido de Jó. Quando somos caluniados, irmãos,
Não podemos caluniar. Ou procurar mostrar ante os homens as nossas razões e a nossa verdade. Não procuramos e não devemos e não podemos procurar humilhar e envergonhar o caluniador. O nosso papel não é esse. Jó nos dá um exemplo disso e demonstra que ele não procedeu assim, mas ele quis se apresentar como um réu. Ele quis se apresentar como um réu ante o tribunal divino, pois ele tinha consciência de esperança, de que seu apelo aos céus convenceria os seus amigos da integridade dele. Enquanto que para ele faz, Deus não se importa com a humanidade. Para Jó, Deus caminha com aqueles que o buscam. A palavra de Deus fala bem claro: perto está o Senhor daqueles que o buscam e o invocam. Dando continuidade aqui, nós já estamos chegando à nossa conclusão, mas eu não posso deixar de falar que Jó reconheceu também a soberania de Deus nos momentos de sofrimento. A soberania de Deus, ela é, digamos assim, manifestada. Irmãos, é no momento de sofrimento que nós verdadeiramente enxergamos como a mão do Senhor, ela é potente. E como o Senhor nos ama e está conosco. Deus, ele atua de várias maneiras. De várias maneiras. E nós não podemos querer enquadrá-lo em nossos conceitos e em nossas experiências. Ele queria enquadrar Deus numa teologia vazia, numa teologia de barganha mercantilista, numa teologia de troca. Ele queria enquadrar Deus num pensamento lógico, fundamentado em experiências e tradições. O nosso Deus está muito além de todas estas coisas. O nosso Deus é o centro de todas as coisas. Então, podemos ver que Jó começa a compreender através de uma revelação que ele tem, resultante da sua intimidade, da decisão de ter a sua intimidade mantida, alicerçada com Deus. Ele faz como muitas pessoas hoje em dia não aceitavam o sofrimento do justo, atribuindo a este alguma falha que pudesse desencadeá-lo, algum motivo, alguma situação, algum pecado. Este episódio nos serve de lição para mostrar como é falível a visão humana, como é falha, como é limitada a visão humana, que tenta buscar explicações em teorias e se recusa a viver uma vida de prática, uma vida de dedicação, de intimidade com Deus. Nunca poderemos entender os desígnios de Deus, pois nossa visão é terrena e limitada. Como a palavra do Senhor fala no livro do profeta Isaías, os pensamentos de Deus são muito maiores,
mais altos do que os nossos pensamentos. Mas nós podemos buscar ter a mente de Cristo. A mente de Cristo. E com essa mentalidade transformada, renovada, pelo entendimento que o Espírito Santo nos dá, nós adquirimos uma visão daquilo que o Senhor tem a fazer através de mim e de você. Nunca poderemos entender, mas devemos antes aceitar, porque Deus é soberano e seu domínio se estende por todo o universo e nada, absolutamente nada acontece sem a sua permissão. O homem é incapaz de justificar-se perante Deus. O único escape é refugiar-se na graça divina, pois é ela que nos justifica. Desde já, agradeço a essa oportunidade. Busque o entendimento, o conhecimento no Espírito Santo de Deus. Que Deus os abençoe. Vamos estar orando, agradecendo, pois o Senhor, Ele tem total controle sobre todas as coisas. Amado Deus, Pai eterno, Deus Santo, Senhor, graças te damos, ó Deus, pela Tua palavra, Senhor. Senhor, te agradecemos, ó Pai, porque em meio, Senhor, a inúmeras teorias, em meio, Senhor, a inúmeros, ó Pai, ventos de doutrinas vazias, o Senhor tem nos mantido, o Senhor tem nos sustentado diante da Tua palavra, Pai. Senhor, te agradecemos, ó Deus, pois sabemos, ó Pai, que Tu estás conosco, por onde quer que nós venhamos a andar, em qualquer que seja a situação, Tu estás conosco, ó Pai. Qualquer que seja a dificuldade, Tu estás conosco, Senhor. Pai, Tu tens o controle de todas as coisas na palma de Tuas mãos, ó Deus. E nós te agradecemos, Senhor, pois Tu és infinito, ó Deus. Tu és tão grande, mas Tu olhas para cada um de nós, Senhor, com um olhar de misericórdia e de infinito amor. Senhor, te agradecemos por ter nos resgatado, Senhor, do mundo e ter colocado sobre as nossas vidas, ó Pai, o Teu Espírito Santo, ó Deus. Senhor, que esta palavra, Senhor, venha tocar nos corações daqueles que sofrem, daqueles que estão passando por momentos difíceis, ó Deus. Que os seus olhos espirituais venham ser abertos nesta hora. Que o seu entendimento venha ser, Pai amado, esclarecido neste momento. E que ele possa ter a convicção, cada um possa ter a convicção, ó Deus, que Tu és um Deus que trabalha, Senhor, no silêncio. Tu és um Deus, ó Pai, que se importa com cada um de nós. Tu és um Deus, Senhor, que se importa, Senhor, com o nosso sofrimento. E nos trará, Senhor, no momento certo, no momento exato, o escape, a vitória. Senhor, seja com cada um de nós, cada um da Tua igreja, Pai. Abençoa, Senhor, a Assembleia de Deus, Senhor, cidade dos funcionários. Abençoa cada um de nós, ó Deus. Nos livra de todo o mal, Senhor. Sê conosco, Pai, em todos os momentos. No nome santo de Jesus. Amém.